chegou a melhor parte. A palavra do Senhor, né, irmãos? Aleluia, glorificado o nome do Senhor. A palavra que cura, liberta, e ela ainda leva para morar no céu, amém? É o melhor agora, amém? Por favor, a missionária Raquel. Aleluia, nossa missionária Raquel Barreto vai estar. Amém. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Vamos estar de pé, irmão, vai chorando pela serva do Senhor, amém? Aleluia, meu Deus. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Está aqui, meu Senhor da glória. Aleluia, Senhor. A sua serva, Pai, que foi escolhida por ti nesta noite, Senhor. Vai estar trazendo a tua palavra, Senhor. Ela já se encontra nas suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa usá-la mais que usou ontem, Pai. Fala conosco mais um pouquinho, Senhor. Seja com ela, Pai, é o que eu amo, meu Senhor. E já te agradeço em nome de Jesus, amém? As palmas do Senhor. Meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Muita alegria, emoção, né? Que eu sou uma chorona, então eu me emociono de recordar, né? De tantos irmãos que já passaram por essa casa, aqueles que já estão na glória, né? É inevitável a gente não lembrar da irmã Leda, né, irmã? Verdade. Aqui esse conjunto lindo das irmãs, mas que está cantando no lindo coral lá na glória. Então eu me emociono porque eu vejo que essa casa, aleluia, de tempos e tempos, a glória do Senhor continua sobre este povo. Aqueles que continuam neste lugar, aqueles que partiram para a glória, mas o propósito do Senhor está sendo cumprido neste lugar. E é muito bom quando a gente volta a uma igreja e a gente vê como que Deus fez coisas grandes no meio do seu povo. E nessa noite é motivo de honra, de alegria estar aqui, porque eu vejo a mão do Senhor Aleluia. mudando situações deste lugar. Eu creio. Que Deus te abençoe, pastor Solidário. Amém, Jesus. Nós trabalhamos juntos, Amém. estamos várias vezes juntos, e é muito bom ver que o Senhor tem perseverado, Amém. o povo ao lado do Senhor perseverado, e essa casa está cheia para a glória e honra do Senhor Jesus. Irmãs, eu posso sair daqui com a minha vitória. Eu saí da minha casa, pedi o meu esposo para orar por mim, dividir dias difíceis como cada um de vocês aqui deve ter passado. Que correria, irmãos. E saí da minha casa falando com o Senhor algo que eu não falava há muito tempo. Muito tempo. Falava, Senhor, nessa noite, usa profeta naquele lugar, pois eu quero ouvir a tua voz. E fazia tempo que Deus não usava ninguém para falar comigo. Mas Deus levanta essa jovem para falar exatamente aquilo que eu tinha conversado. Ô, glória! Deus está em nosso meio. Eu creio. Tem Débora em nosso meio. Mulheres que levantam a mão e Deus manifesta o milagre. Ah, mas Raquel, eu sou homem, estou sendo desprezado. Recebe a porção também. Glória a Deus. Vamos abrir aqui, irmãos, que as horas não nos esperam. Vou tentar ser breve o máximo possível. A irmã Daniele me passou aqui um tema que se encontra em Juízes. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Juízes capítulo 5, versículo 7. Que diz assim. As irmãs estão aí com as suas Bíblias abertas. Amém? Capítulo 5 de Juízes, versículo 7. Aleluia. Capítulo 5 de Juízes, versículo 7. Que diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Agora toda a igreja junta em nome de Jesus vai declarar comigo: até que eu, Débora, me levantei,
Juízes, no versículo 1, vai contar um pouquinho a história, o contexto histórico daquele período, daquele local. E diz assim o versículo 1: os filhos de Israel tornaram-se a fazer o que era mal perante ao Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor na mão de Jabe, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era comandante do seu exército, o qual então habitava em Azorete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Repete comigo: clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Quando você clama, Deus muda cativeiro. E aí diz assim: porquanto Jabe tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Versículo 4 diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Vamos nos ater a esse versículo por algum momento. A Bíblia diz que Débora era profetisa, mulher de Lapidote, e que era juíza em Israel naquele tempo. Olha a ordem cronológica desse versículo. A Bíblia não vai nos dizer que ela era primeiro mulher de Lapidote. A Bíblia não vai nos dizer que primeiro ela era juíza em Israel. Mas vai dizer o quê? Que ela era profetisa. Uma mulher, para mudar o contexto da sua história, antes de ela colocar os seus, aleluias, diplomas na frente, as suas qualificações e atribuições na frente, ela precisa primeiramente se colocar como transmissora da voz de Deus. Como assim, Raquel? A gente vive em uma geração, irmãos, em que você chega em um lugar e as pessoas logo perguntam qual é a sua profissão, qual é a sua qualificação, qual é a sua genealogia, de qual família você pertence, para depois quererem saber qual é o seu nome, para depois quererem saber qual é a sua fé, em quem você tem depositado. Uma geração incrédula que primeiro coloca as qualificações terrenas para impressionar os humanos, quando na verdade, na Gassúbia, só impressiona nessa terra quem tem a essência de Deus. Aleluia! Porque eu quero te dizer isso, irmãos, que em toda a história da Bíblia, Deus vai usar homens e mulheres que não são para confundir os que são. Eu vejo muita gente chegar em algum lugar e se mostrar pelo que é, pelo que tem, quando na verdade Deus procura aqueles que são um coração humilde, contritos, que se colocam na posição de servir. Quantas vezes, queridos, diante de alguma entrevista importante, eu vi gente com mais diploma e mais qualificação que a minha, sendo riscado na lista e Deus me convocando. E eu, aleluia, acredito que na sua vida também é da mesma forma. Por isso que na ordem cronológica, aleluia, a Bíblia coloca que ela era profetisa, mulher de Lapidote e julgava Israel. Primeiro vem o propósito de Deus sobre a tua vida. Depois vem mulher de Lapidote. Eu entendo que ela estava executando a sua função familiar. Primeiro Deus, segundo a sua família, terceiro é a sua função. É aquilo que você pode ostentar nessa terra, porque na glória não vai subir diploma, não vai subir anel, aleluia, nem a graduação, nem a divisa que você tem no seu ministério. Mas aí Deus levanta
consecutivos. 20 anos não são 20 dias. 20 anos não são 20 semanas. 20 anos é 2 décadas que aquele povo ficou massacrado. Imagino eu que eles ficaram chorando, gemendo, mas o Senhor ouviu o clamor daquele povo. Entenda uma coisa: existe no processo de Deus 3 etapas: começo, meio e fim. Deus não faz nada pela metade. Então, se Ele permitiu, aleluia, que você fique nesse processo por 1 ano, 2 anos, 3 anos, aleluia, 10 anos, 20 anos, saiba de uma coisa: que quando Deus determina o já, Ele encerra o quadro. Chegou a hora daquele povo ser orientado por uma mulher. E eu não estou querendo falar aqui de gênero. O mundo está tentando pregar sobre gênero, que o sexo feminino é melhor do que o masculino, ou que eu ser homem, eu sou mais forte do que uma mulher, quando a igreja de Cristo acredita que no reino dos céus não tem homem, não tem mulher, não tem criança, não tem menino, não tem o mais ancião. Quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Aleluia! E quando Deus fala que usa aquela mulher chamada Débora para libertar um povo, para amadrinhar um povo, Deus está querendo mostrar que a gente, mesmo estando tão ocupada com tantas coisas, como, aleluia, Débora deveria estar ocupada, aleluia, quando Deus nos chama para um propósito, a gente precisa largar tudo de lado e seguir para fazer aquilo que Deus manda. Entendo eu que ela, sendo esposa, tinha dia que aquilo que o esposo falava agradava a ela, e tinha dia que quando o esposo falava não a agradava. Como esposa, tinha dia que ela estava a fim de arrumar a casa, e tinha dia que ela não estava a fim de arrumar a casa. Como esposa, tinha dia que ela estava acordando feliz e sorridente. Também como esposa, tem aquele dia que a gente acorda e só quer dar um bom dia com a cara amarrada. Digo eu, por minha experiência própria, às vezes meu esposo fala: dá um sorriso, Raquel. Aleluia! Aleluia! Mas ela como esposa e nós como esposas, como mulheres que temos grandes responsabilidades no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa casa, estava talvez cheia de tarefas, mas não estava sobrecarregada para viver o chamado. O que eu quero dizer para você nessa noite, resumidamente, é que quando Deus nos convoca, não adianta você se esquivar para a direita nem para a esquerda. Se o chamado é com você, é Deus que vai usar e vai te capacitar para os quadros e as histórias. Aleluia! Mas Raquel, tem tanta mulher mais capacitada que eu no meu ministério. Ah, mas Raquel, eu não sei falar. Ah, mas Raquel, tem gente que canta mais bonito que eu. Ah, mas eu não vou falar porque tem muita mulher de
Simplicidade é um tempo aí dizer que tem que ter ideologia de gênero dentro das igrejas e a igreja se levantar declarando que a igreja do Senhor renuncia tudo isso. Simplicidade é reconhecer que há uma autoridade maior neste lugar e que se não fosse Ele, esse coral não iria estar cantando tão lindamente assim. E eu sei, irmãs, o quanto vocês devem ter chorado, lutado e até mesmo se desentendido durante o período dessa festividade. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o povo de Deus se levanta com propósito, o inimigo tenta atacar, mas quando há unidade entre as mulheres, a unção do Senhor desce de forma transbordante. Você pode perceber, irmãos, que o inimigo tem tentado lançar muita inimizade entre as mulheres. Sabe por quê? Porque quando as mulheres se unem, algo acontece. Quando Maria e Marta oravam, algo sobrenatural acontece. Quando Maria e Isabel oravam, algo sobrenatural acontecia. E o inimigo quer fazer o quê? Nos dividir. Fazer a gente olhar para a outra com ar de superioridade. Fazer a gente olhar para a outra como se ela fosse a nossa inimiga, como na verdade eu tenho que andar de mão dadas com ela. E quando eu falo de simplicidade é isso, é de eu reconhecer quando eu tenho que sentar e ouvir. Quando Deus quer usar o menor da casa. Aleluia! Simplicidade é eu reconhecer, olha minha irmã, hoje é o dia que você vai louvar, que você vai pregar, porque Deus falou que é com você. Aleluia! E Débora tinha essa simplicidade. Simplicidade de olhar para a irmã e aplaudir, porque olha, chegar no final do culto e incentivar ela e dizer: olha minha irmã, hoje como Deus te usou para a minha vida. Olha minha irmã, como Deus te usou para me enxugar na alma aquilo que eu precisava ouvir. E quantas vezes, irmãos, a gente quer ficar trancado dentro da redoma das paredes da igreja, quando na verdade a palavra nos está ensinando através de Débora, através de ela julgar Israel debaixo de uma palmeira, em que a gente não tem que ter limites nos atrofiando, mas que a gente tem que estar aberto para as vidas que vão chegar até nós. Aleluia! Quando a gente se tranca em quatro paredes, a gente não consegue ver a expansão daquilo que Deus quer fazer na nossa vida e quer fazer na vida do outro. Por isso eu entendo que Deus coloca a Débora debaixo de uma palmeira, porque não tinha paredes travando ela. Quem quisesse chegar a ela teria acesso. E eu quero te perguntar: você tem livre acesso para as pessoas chegarem até você? Quantas vezes, irmãos, no ministério, eu líder de mocidade com 16 anos, irmão Ademar, ele me conhece com uma cara de pitbull tremenda. Líder de mocidade, você tem que conquistar as pessoas. E aí chega o irmão Paulo que está na glória e fala assim: irmão, você é uma bênção, mas com essa cara de pitbull você não vai pegar ninguém. E aí Deus foi me fazendo sair do meu quadradinho, né? Cada um no seu quadrado, mas tem hora que você tem que sair do seu quadrado e olhar a dimensão daquilo que Deus tem para o teu ministério. Se precisa ir numa comunidade, meu irmão, eu estou lá. Todo mundo sabe aqui, graças sabe, irmã Rose, o pessoal que me conhece aqui da minha antiga, que eu não tenho problema quando eu subir comunidade aí em algum lugar em que Deus me chama, porque nesses lugares não sou eu que falo, mas é Deus que fala e traga na minha vida. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos, eu ficava em quatro paredes, dentro de uma redoma que os meus pais me criaram, a filha única, mimada, e de repente Deus tira tudo da família, me leva para Campos de Goitacazes para tomar sopa de verdalha, para perder o minha goiabinha, meu danoninho, e ter que me adaptar a uma nova realidade. Mas depois, tempos depois, Deus me leva para outra realidade, me leva para estagiar. Em vez de me levar para estagiar dentro do TJ, da Procuradoria, Deus me leva para estagiar dentro da comunidade
realidade da fazendinha, porque Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto e nos fazer ver outra realidade diferente da nossa. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente acha que dentro da nossa casa a gente está vendo muita coisa pelos noticiários, mas quando a gente chega num lugar é que a gente vê realmente a realidade das pessoas. Aleluia, Jeová. E aí a gente começa a entender que a gente reclama às vezes de barriga cheia. Quando eu me deparei com aquela realidade em que Deus me tirou de dentro de um escritório e me colocou debaixo de uma palmeira chamada fazendinha, eu comecei a ver que tinha criança passando fome. Eu comecei a ver que eu tinha que dividir o meu lanche com 7, 5 crianças e ficar ali o dia inteiro esperando uma provisão do Senhor para às vezes conseguir sair daquele lugar. Quantas vezes minha mãe entrou lá para levar o almoço para mim e quem conduzia ela àquele lugar era normalmente o chefe da boca. Minha mãe, que menino bom, me trouxe até aqui, mãe, aquele ali é o chefe da boca. E aquilo ali, irmãos, me fez entender. As pessoas perguntaram: você já passou fome? Eu nunca passei fome. Mas quando eu vi a realidade daquelas pessoas passando fome, Deus me trouxe à tona que eu precisava sair daquele quadrado da igreja, do meu ministério, de crescer no Evangelho e, aleluia, estar debaixo de uma nova visão, entendendo a dimensão daquilo que as pessoas passam. Então eu entendo uma coisa: primeiro, Débora tinha simplicidade. Repete comigo. Simplicidade. Segundo, ela tinha temor ao Senhor. Temor ao Senhor. E como é importante a gente ter temor ao Senhor. A gente ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes Deus nos manda, aleluia, fazer algo que Ele nos ordena e a gente não consegue obedecer aquilo que Ele nos manda, porque a gente está tão afoita e atordoada com as nossas ocupações que a gente não consegue ter tempo para ouvir aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu costumo dizer, irmãos, que se Deus me deu alguma coisa nessa terra, que seja para o louvor e a honra e a glória dele. Mas se for para atrapalhar, que Ele venha tirar. Porque às vezes, irmãos, a gente está tão preocupada com as coisas que a gente tem, que a gente conquistou, que a gente possui, que a gente acaba esquecendo que Deus tem coisas grandiosas para realizar através de nós. E aí diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. A palmeira já era dela, porque ela já estava acostumada a ficar naquele lugar. Ela já estava enraizada naquele lugar. E aí diz assim: em Ramá e Betel, a região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Repete comigo: região montanhosa. Ela era humilde, tinha temor ao Senhor e estava num lugar alto. E quem está em lugar alto, aleluia, não significa que você vai estar nos melhores lugares, mas que você vai estar num lugar reservado pela presença de Deus. Ela estava num lugar alto, montanhoso. E quando você está num lugar muito alto, entenda comigo, quando você está num lugar muito alto, quem está lá embaixo diminui a visão. Às vezes Deus nos coloca lá no alto para que a gente venha ver que o nosso inimigo não é tão grande quanto ele parece. Se eu estiver aqui perto de você, você está me vendo no meu tamanho normal. Mas se eu estiver no 20º andar e você estiver lá embaixo, eu consigo até te ver me acenando, mas não consigo ouvir o que você está falando. Sabe o que Deus me revelou hoje, nessa tarde? Que às vezes a gente, para seguir o propósito de Deus, para Deus nos colocar em lugares altos, aleluia, a gente precisa estar focado naquilo que Deus tem para a nossa vida e esquecer os inimigos que estão lá embaixo nos aterrorizando.
Deus. Aleluia. E quando diz que ela estava na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Ela estava nos lugares altos. Lugares altos é presença de Deus. Você vai estar, aleluia, tão, aleluia, atordoado, tão tomado pela presença de Deus, que quem estiver lá embaixo, rugindo pela tua vida, tentando te tirar do centro da vontade de Deus, você não vai conseguir ouvir, porque Deus te colocou em lugares altos. Sabe quando em Neemias, Sanbalate e Tobias tentam tirar Neemias do foco da construção, e eles estão lá murmurando, e Neemias fala que, olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso perder tempo com qualquer coisa. Débora também era assim, ela estava em região montanhosa, ela estava julgando o povo de Israel, tanto com sabedoria humana, como com sabedoria espiritual que vinha de Deus. Eu quero te aconselhar, irmã. Você está numa região montanhosa, você está na presença de Deus. Não deixe que nada que está lá embaixo venha atingir você que está lá em cima. Não deixe que nada venha tirar você do propósito, daquilo que Deus colocou para você fazer. Ela continuava no alto e os filhos de Israel subiam até ela. Deus vai enviar vidas até você, mas a tua vida espiritual tem que estar no alto. E quando a gente está com a nossa vida espiritual no alto, aleluia, a gente está igual o salmista Davi: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Quem está compromissado, ocupado em fazer aquilo que Deus mandou, não se preocupa com aquilo que está lá embaixo. Ele está, aleluia, na posição. Aleluia, o que eu quero te dizer, continua na posição que Deus te colocou. Aleluia. Débora, Deus colocou ela na região montanhosa, cercada, protegida por Deus e debaixo de uma palmeira. Palmeira, ela tem suas raízes, aleluia, fortificadas, profundas, e ela pode ter o vento que for, ela enverga, mas não quebra. Débora não poderia escolher melhor lugar para estar fazendo aquilo que Deus tinha mandado. Por quê? Porque talvez poderia vir algum vento forte e tirar a cobertura dela. Não saia da cobertura que Deus colocou sobre a sua vida. E aí diz assim: mandou ela, versículo 6, chamar a Baraque, a hora voou, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e farei ir para o ribeiro de Quizon e Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, eu não irei. Uma das características de Débora, ela gerava credibilidade nas pessoas. Agora eu quero te perguntar, como está a sua credibilidade? Meu Deus! Quando você chama alguém, alguém vai? Ou alguém duvida e pensa duas vezes porque você é uma pessoa trambiqueira? Meu Deus! A pessoa pensa porque você é uma pessoa que sempre arruma confusão. A pessoa pensa duas vezes porque você é uma pessoa que sempre tem mania de pisar na alguém. Ah, não vou lá não. Ou você é uma pessoa solícita que gera credibilidade, que sempre ajuda quem está ao seu redor, e que as pessoas, quando você chama, falam: eu vou, ainda de olho fechado, eu confio nela, eu confio nele, porque ela e ele são homem e mulher de Deus. Débora
E o nome Débora significa abelha. E abelha significa trabalho, força. Quando Baraque significa trovão. Trovão faz estardalhaço. Diante de uma abelha, trovão é muito mais forte. Mas Deus quis usar a pequenez de uma abelha, a doçura de uma abelha. Aleluia! O trabalhar de uma abelha. Uma pessoa solícita a servir, aleluia, a Deus e as pessoas para mudar o quadro daquele lugar. É O que Deus. eu entendo com isso? Talvez tenha gente como Baraque, que seja trovão, que você ache perto dela que você não é nada, porque você fala manso, você não é de confusão, quando você entra e sai, às vezes você passa até despercebido, mas talvez é nessa sua característica doce que vai, aleluia, mudar corações endurecidos. Eu já vi muita situação que pessoas que gritaram, esbravejaram, não conseguiram vencer. E teve pessoas que na mansidão do Espírito, Deus foi lá e conseguiu reverter a situação. Eu acredito que aqui tem muitas mulheres que dentro das suas famílias são como corpo de bombeiros, chamadas para apagar o fogo, porque são mansas e humildes, mas nem por isso deixam de exercer autoridade. Então Baraque vai para a batalha, mas ele diz: olha, eu vou se você for comigo. Agora vira para sua irmã do seu lado e diz: olha, eu vou, mas você vai comigo até o fim. Por que, irmãs? Talvez a gente não se suporte, não suporte algumas pessoas aqui na terra. Mas é justamente essas pessoas que a gente não suporta. É Jesus. Que Deus quer usar para que a gente venha vencer batalha. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes Deus me provou nessa parte? Pessoas que não me engoliam, e que eu também tinha o pé atrás, e que Deus colocou para sentar lado a lado no ministério, e está trabalhando lado a lado, porque Deus sabe como tratar da nossa estrutura emocional e do nosso caráter. Para vencer uma batalha, Deus só coloca uma autoridade sobre uma mulher dessa que sabe o lugar onde Deus a plantou. E eu quero te convocar, não convidar, mas convocar a nessa noite esquecer todos os seus complexos, todas as palavras contrárias que disseram para você que você não é capaz. E quero te convidar a levantar a sua mão e entrar nas batalhas espirituais, declarando que a vitória é tua em nome do Senhor Jesus. Dentro da tua casa, você é Débora. Talvez o seu esposo não seja um doce como meu esposo é. Seja aquele esposo como minha mãe teve. O meu pai, aquele leão. Mas na mansidão minha mãe conseguia adular, como o povo do Nordeste fala. Adular o meu pai. Conseguia amansar a onça, né, mãe? Então, às vezes, irmãs, não adianta a gente sair de um culto desse glorioso, abençoado, dar lugar ao varão, e chegar em casa, a gente não tratar aquele que está conosco, a nossa família, os nossos familiares, de uma maneira doce. Então aprenda, aleluia, com o Espírito Santo, a ser uma abelha. Pesquisa lá, dá um Google, como o presidente fala, dá um Google e vai lá e pesquisa a abelha. Vai dizer como ela faz a transformação do pólen em mel. É um processo trabalhoso. E tem um hino que diz sabor de mel. Mas para cantar esse hino sabor de mel, tem todo um processo que muitas das vezes nós mulheres não queremos ter o trabalho.
foram tempo perdido. Aquelas madrugadas sem dormir, estudando porque saía tarde do ministério, não foram tempo perdido. Quando as pessoas diziam, Raquel, que Deus é esse que você ora e Deus não faz a sua vida. Algo aconteceu que Deus moveu coisas sobrenaturais depois de 20 anos. Eu tinha 16 anos, irmãos. Hoje eu tenho 38, prestes a fazer 39. Tem bênçãos que eu estou orando desde a minha infância, quando a minha mãe me levava na igreja primitiva, quando eu tinha uma juba enorme sem progressiva. Meu Deus. Para descontar isso, irmão. Mas eu quero te fazer entender. Igreja primitiva. Pastor Florentino, muito querido, que está na glória. Aleluia! E 20 anos depois, Deus está fazendo. Aleluia! Porque Deus quer um povo que espera confiante nele. Verdade. Que permanece debaixo da palmeira. Que continua executando a justiça e fazendo aquilo que lhe apraz. Deus se agrada. Você pode pensar que ninguém contempla você, mas Deus olha o teu histórico. E eu acredito que hoje Deus está olhando históricos aqui e está deixando marcado o dia 26 de novembro. Deus está dando ao meu coração, Raquel, fala para a minha igreja, para anotar, aleluia, num papel aquilo pelo qual eles têm as alas. Eles têm sonhado. Tem pessoas aqui dizendo assim, mas esse ano Deus falou algo que ia fazer, já acabou o ano. Deus está colocando no meu coração. Ontem no monte com a minha mãe, com meu esposo, minha irmã, Deus falava comigo que até o dia 31 Deus vai mudar cativeiro. E Deus quer usar você. Para encerrar, irmãos. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Deus levanta a terra para falar com Baraque. E aí diz assim no versículo 4, que a gente leu aqui, versículo 7 do capítulo 4. Ficaram desertas as aldeias de Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Agora versículo 10. Eles fazem, depois da vitória recebida, Débora faz o cântico ao Senhor. E esse capítulo 5 todinho é um cântico de adoração ao Senhor. Mas no versículo 10 eu quero enfatizar só esse versículo para encerrar, que diz assim: vós, os que cavalgais em jumentas brancas, os que assentais em juízo e os que andais pelo caminho, falai disto. Fala, Júlio. Pai do Senhor, Júlio Isolene, tudo bem? Família, Os tudo que bem? andavam em jumentas brancas eram as pessoas mais importantes daquele tempo. E aqueles que andais pelo caminho, é eu e você que às vezes anda a pé. Mas Deus estava falando através da boca de Débora: olha, dos maiorais até os menores, declarem sobre os 4 cantos da terra que foi o Senhor quem entregou a vitória ao povo. Amém, Jesus. Eu quero te dizer hoje, independente de onde Deus te plantou, quando Deus te mudar o cativeiro, não fique calado. Algumas pessoas vão dizer que é chato o seu testemunho. Não interessa. Se Deus te deu um testemunho para cantar, abre a sua boca, se levante para falar. Eu costumo dizer que tem pessoas que já estão enjoadas de saber que eu e minha família fomos 14 anos abraçados de morte. Tem pessoas que estão cansadas de saber que durante 9 anos eu e minha família lutamos com meu pai com câncer. Obrigada, e ele Jesus. no ano passado. Tem Aleluia. pessoas cansadas de ouvir o seu testemunho, Viva a mas eu te vitória. peço, não pare de continuar se levantando e contando
falando ao seu coração da sua casa. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Para que você está pedindo algo ao Senhor? Para que você está dentro da casa do Senhor? A vitória que você espera no Senhor é para glória e honra sua ou é para honra e glória do Senhor Jesus? Débora fala que desde os maiorais até os pequenos eram para falar isto, declarar as benevolências do Senhor. Ela se levantou naquele tempo e talvez você diga: nesse tempo eu não tenho tempo, Raquel. Deixa para quando eu tiver um bom emprego, deixa para quando eu tiver aposentada, deixa para quando os meus filhos estiverem crescidos, deixa para quando eu tiver, aleluia, naquele lugar que Deus me prometeu colocar. Ei, Deus quer te levantar nesse tempo, dentro das condições que você tem, dentro das limitações que você tem, para fazer uma grande obra. Ô Senhor, nova Suriana para a Séria. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ô Senhor, eis aí as suas filhas. Elas se levantaram nessa noite. Elas se levantaram, Senhor, nessa noite, para declarar que nenhum estrugo do inimigo, nenhuma, aleluia, intempérie do mal poderá vencer uma mulher que crê no Senhor. Uma mulher temente ao Senhor é mais forte que uma guerra. Eis aí, Senhor, as suas Déboras. Temos aqui também, Senhor, alguns Baraques. Mas que o Senhor venha nos dar simplicidade, temor ao Senhor, compromisso com a tua obra, e que em nenhum momento a gente possa retroceder no teu chamado. Nós queremos, Senhor, nós queremos glorificar e exaltar o teu nome. Nós queremos exaltar e glorificar o teu santo nome, porque neste lugar há Déboras que não se calaram, mas que têm colocado em suas mãos uma balança de justiça. Independente, Senhor, da posição das suas filhas, elas têm se aplicado em falar a verdade e executar a justiça do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada uma aqui neste lugar. Que o Senhor possa usar cada uma neste lugar com autoridade, com sabedoria, e que ao levantar as mãos elas possam vencer toda e qualquer batalha. Seja batalha dentro do trabalho, batalha dentro da família, dentro do casamento, batalha dentro do ministério. Oh Deus, sustenta tuas filhas. Renova a força, Senhor. Eis aí as mães de Israel. Mãe gera, que elas venham gerar filhos, que elas venham gerar vidas, e que pessoas possam entrar neste lugar e encontrar nelas um aconchego de uma mãe. A presença do Senhor possa ser tamanha que essas vidas possam se sentir acolhidas pelas suas filhas, ó Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eita glória! Glorificar o nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade. Que Deus te abençoe. Eu quero contar um testemunho aqui. Essa semana foi muito corrida. Minha avó de 90 anos teve um AVC. E quando eu entrei aqui na igreja, eu peguei ela na cadeira de roda, fui lá para Campos, voltamos. E quando eu cheguei aqui, eu estava com muitas dores. E na medida que o Senhor usou essa jovem para mim, todas as dores que eu sentia no meu corpo, Meu Deus! e conforme eu fui pregando, foi saindo toda a parcela. E para a honra e glória do Senhor, eu vou voltar para casa curada. Então eu quero te dizer, Débora, continue fazendo a obra do Senhor, independente
e emocionais que você carrega. Porque Deus está trabalhando através